popularização e a disseminação da tecnologia, a prática de leitura vem sendo inserida nos recursos tecnológicos. Por exemplo, muitos aprendizes podem praticar o reading da segunda língua por meio do uso da tecnologia, facilitando o seu processo de aprendizagem. A leitura online permite que os leitores interajam de maneiras conviventes com os textos e com outros, mas eles estão ao mesmo tempo expostos ao perigo de distrações ou estão sobrecarregados pelo volume de materiais. Interessante. Meu nome é Milena e hoje nós vamos falar um pouco sobre como a tecnologia ela pode auxiliar na aprendizagem do teacher e no reading, na aprendizagem de segunda língua. No nosso vídeo, nós vamos usar como referência as autoras Mei Lin e Catherine English. Os 4 objetivos do nosso vídeo hoje serão, primeiramente, informar professores e pesquisadores sobre os fundamentos teóricos da aplicação da tecnologia no ensino de leitura de segunda língua, apresentar variedade de aplicações e de tecnologia para promover uma leitura de segunda língua bem-sucedida, discutir os desafios da leitura na era digital e fornecer reflexões sobre esse assunto. Podemos começar. Segundo Sean, citado pelas autoras Mei Lin e Catherine English, ele aponta uma compreensão do uso da tecnologia para aprender e ensinar uma habilidade linguística específica, que requer conhecimento de pesquisa sobre como essa habilidade linguística é aprendida. Para isso, nós vamos rever as teorias da leitura de L2. Há 3 tipos de perspectivas: a estrutural, a cognitiva e a metacognitiva. Na perspectiva estrutural, para uma boa decodificação bem-sucedida, os leitores eles precisam adquirir um conjunto de habilidades, certo? Ordenadas hierarquicamente, que ajudam sequencialmente a melhorar a capacidade da compreensão. Só que essa teoria ela é um pouquinho criticada e também ela é ultrapassada. Já na perspectiva cognitiva, do ponto de vista cognitivo, a leitura ela é vista como um jogo de adivinhação psicolinguística, um processo no qual os leitores eles experimentam o texto, fazem hipóteses e confirmam ou rejeitam, fazem novas hipóteses e assim por diante. O conhecimento prévio e o desenvolvimento de esquemas são vistos como cruciais na inferência cognitiva por meio de pistas contextuais e testes de hipóteses. Já a perspectiva metacognitiva, acredito que a mais utilizada, os defensores da visão metacognitiva consideram a leitura como um processo de construção ativa de significado durante o qual os leitores fazem uso da informação linguística do texto, impresso externo, quanto ao seu próprio conhecimento interno. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre como a gente pode observar essas 3 perspectivas das teorias de segunda língua com a tecnologia inclusa com foco na habilidade reading. Primeiro, quando a leitura ela é vista como um meio de aquisição de segunda língua e a tecnologia ela é inclusa, ela é adicionada, o processo de leitura de L2 ela torna-se ainda um pouco mais complexo, certo? De se conceituar. Além disso, com a interatividade proporcionada pelas tecnologias da web, a leitura ela é complementada por uma dimensão social de conexão instantânea não apenas com o texto, mas também com outras pessoas para trocas e co-construções de compreensão. O foco da teoria cognitiva é a percepção, a memória de trabalho e a automatização do reconhecimento das palavras, presentes nos dicionários, nos glossários e anotações, e eles afetam muito o aprendizado de vocabulário e a compreensão da leitura, certo? A teoria cognitiva, ela foi aplicada aos estudos de leitura de L2, certo? Com base em 3 princípios gerais das ciências cognitivas, que é a suposição de canal duplo, a suposição de capacidade limitada e a suposição do processo ativo. Já nas abordagens metacognitivas, elas também fornecem uma estrutura teórica para entender como as novas tecnologias podem estar mudando os comportamentos de leitura de L2. E elas focam muito nas leituras via leitura e-books,
certo? Então, diferente das abordagens cognitivas que teorizam a aprendizagem de línguas como processos de aquisição de formas gramaticais em uma ordem predominada e específica, as teorias socioculturais elas sustentam que a aprendizagem ela ocorre em um meio sociocultural, a qual os aprendizes eles são construtores ativos, certo? Do ponto de vista sociocultural, a leitura não é uma série de habilidades individualistas a serem dominadas, e sim pelo contrário, né? É uma habilidade social que requer participação e interação ativa dos alunos envolvidos. A ampliação de tecnologias em relação à leitura tem crescido muito rapidamente. E hoje em dia, ainda se torna uma tarefa árdua para os professores escolher a mais apropriada. As 4 grandes categorias em relação à tecnologia são material didático de autodesenvolvimento, atividades online, atividades comercial e comunicações mediadas através dos computadores, os chamados CMC. O material didático autodesenvolvido, geralmente ele é projetado por equipes colaborativas para criar ferramentas de aprendizado de idiomas para atender um grupo específico de alunos, que aí vai envolver estágios, componentes ou sistemas que estão disponíveis online. E isso ajudará o aluno a aumentar o tamanho da compreensão, certo? E do vocabulário do texto. A maioria desses materiais, eles são comercializados, é um material pronto e ele é licenciado e é vendido por empresas, certo? Aí geralmente vai consistir nas lições, nas atividades, nos testes, enfim, eles vão ter a sua própria didática, seu próprio material. Um exemplo disso são os cursinhos online, certo? Que vai ter a sua própria didática, seu próprio conteúdo, tanto nos cursinhos online como nos presenciais, ok? E a maioria desses professores, eles terão o privilégio, de poder, como é que eu posso dizer, elaborar conteúdos de acordo com a dificuldade dos seus alunos. As atividades online, elas são diferentes dos courseware, porque essas atividades elas incorporam ferramentas de andaimes digitais, como anotações, glossários, concordâncias, ferramentas de classificação de nível de leitura, tecnologia de síntese, reconhecimento de fala e dispositivos móveis. A crescente disponibilidade de corporações eletrônicas e tecnologia online tem facilitado a criação de ferramentas que visam apoiar a leitura de L2. O aparelho Kindle, ele é um ótimo exemplo disso, onde quando você está lendo, ele acaba te dando opções de saber o vocabulário, as traduções, sinônimos, que no caso, por fim, as traduções é o por último, certo? Mas ele é bem interessante porque ele te dá a origem da palavra, então ele ajuda muito na hora da questão da leitura e no vocabulário. O Concordance é uma ferramenta de análise de corpos que extrai instâncias de uma determinada palavra de um corpus, banco de dados ou da internet, e em seguida apresenta ao usuário uma lista de concordâncias de palavras, parte da palavra ou combinações de palavras, juntamente com seus contextos, a partir de um corpus de textos. O desenvolvimento de software de análise de corpos e redes de computadores facilita o acesso dos alunos e as concordâncias online gratuitas. Na leitura de L2, a pesquisa mostrou que o uso da concordância pode melhorar os efeitos das glosas textuais online e ajudar os alunos a buscar conhecimento de vocabulário produtivo, aumentar a conscientização sobre as colocações de léxicos e aumentar a lembrança do vocabulário. O que me faz lembrar, com a nova atualização do Google Tradutor, onde ele oferece vários sentidos, traduções e contextualizações de palavras. Embora com base na mesma crença de que o conhecimento do vocabulário é a base para a compreensão da leitura, as ferramentas de classificação em nível de leitura funcionam de um ângulo bem diferente.
Elas adotam a abordagem de modificar os textos para que os leitores os compreendam melhor. Os defensores da simplificação de texto defendem que as modificações linguísticas aumentam a compreensibilidade do texto e, posteriormente, facilitam a capacidade dos leitores de interagir e compreender um texto. Um exemplo disso, se eu quiser pegar uma notícia que aconteceu ou em Londres ou nos Estados Unidos, eu posso pegar essa notícia e adaptá-la de acordo com o nível de leitura dos meus alunos. Os Text-to-Speech, os TTS, é um processo de sintetizar a fala como som natural a partir de texto por meio de programas de computador. É basicamente caso você pesquisar algo no assistente do Google e ele lê o que você pesquisou, aí faz a junção do listen com o written. E por fim, nós temos os dispositivos móveis, como celulares, tablets, computadores. Então, eles já ajudam bastante na questão do vocabulário, na questão do written. São portáveis, a qualquer momento você pode utilizá-los em uma aula ou algo do tipo. A tecnologia CMC, chat, MOOC, e-mail, elas são, como é que eu posso dizer, perspectivas construtivas socioculturais, principalmente o chat, que elas estão mais, como é que eu posso dizer, centradas no aluno, porque o chat é uma maneira do aluno treinar o seu written e o written de uma maneira informal, simples e até mesmo divertida, tendo contato com pessoas. O que nós podemos ressaltar hoje sobre a tecnologia é que ela já conquistou um amplo espaço em relação à aprendizagem de uma segunda língua. Porém, um dos pontos negativos é que a informalidade, a questão da informalidade dos alunos, a questão da distração dos próprios alunos, da descontextualização e também do excesso de informações. Outra problemática que nós podemos citar é a questão da tecnologia com os educadores. Alguns educadores, com a inserção da tecnologia no âmbito educacional, alguns educadores podem sentir dificuldade em relação à tecnologia. Foi um dos problemas que nós conseguimos perceber na pandemia. Alguns professores não conseguiam trabalhar com um aplicativo simples como o Meet, não conseguiu dar aula por causa dessa questão de não ser prático com a tecnologia. Diante dessa problemática, é importante ressaltar o suporte a esses educadores para que eles possam, como é que eu posso dizer, se adaptar com segurança nesse novo cenário educacional na era digital. É previsível que os desenvolvedores de tecnologia e pesquisadores educacionais continuem a construir produtos e ambientes de aprendizagem para uma ampla gama de habilidades e preferências dos alunos. Eles podem de fato ser úteis para o ensino e aprendizagem de leitura de L2, mas não devem ser usados simplesmente porque estão disponíveis. O suporte sólido de teorias de leitura e SLA, bem como considerações pedagógicas, são essenciais. Também é importante visualizar como as noções de leitura, a escrita e a alfabetização estão mudando o contexto global. Ler na era digital não é apenas decodificar texto, também está avaliando o co-construindo criticamente na super rodovia da informação global conectada. A leitura de L2 ela pode ser moldada por 3 tendências na tecnologia de aprendizagem. Primeiro, a aprendizagem ambígua pode ser possível porque os materiais de leitura estão amplamente disponíveis por meio de dispositivos móveis que oferecem portabilidade e formas instantâneas de comunicação em movimento. O segundo lugar é que a aprendizagem adaptativa e a personalização podem continuar a ser desenvolvidas para a aprendizagem de leitura de L2. E por fim, o terceiro, essas tecnologias elas podem continuar a trabalhar em direção ao aprendizado autônomo. Bom pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo resenha sobre a tecnologia no ensino e na aprendizagem de uma segunda língua, com destaque no written. Foi isso, até a próxima.